Bom, irmãos, vamos dar continuidade à nossa leitura diária nesse dia 31 de janeiro, último dia do mês de janeiro, nesta sexta-feira. Amém? Creio que Deus grandes coisas fez na sua vida e vai fazer muito mais se você permanecer nele e ele em você. E Jesus disse assim: se permanecerdes em mim e eu nele, vocês têm a palavra da vida, que é Cristo. Mas se nós não permanecerdes em Cristo, não temos a vida e nem a palavra. E sem Jesus, nada podeis fazer. Jesus diz: sem mim, nada podeis fazer. Então vamos, continuando aqui a leitura da nossa devocional diário da palavra de Deus, no livro de Levíticos, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Amém? Então, vamos iniciar nossa leitura. No capítulo 4 do livro de Levíticos. Espírito Santo, venha conosco nesta leitura e fale aos nossos corações aquilo que o Senhor quer dizer. Em nome de Jesus. Seja feito, Deus, a tua vontade no nome de Jesus. Amém. Tá bom, depois tu vem aqui. Em nome de Jesus. Então, aqui no capítulo 4, vai falar sobre o sacrifício pelos erros dos sacerdotes. Diz assim: falou mais o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel dizendo: quando uma alma pecar por erro contra alguns dos mandamentos, se alguma alma pecar por erro contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que não deve fazer e obrar contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor, por expiação do pecado. E trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também porá o sacerdote daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromântico perante o Senhor, que está na tenda da congregação, e todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. E toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, e 2 rins, e a gordura que está sobre eles, que está sobre as tripas, e o redenho de sobre o fígado, com os rins tirará.
como se tira do boi do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar do holocausto, mas o couro do novilho e toda a sua carne com a sua cabeça, e suas pernas, e suas entranhas, e seu esterco, todo aquele novilho levará fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza, se queimará. O sacrifício pelos erros do povo. Mas, se toda a congregação de Israel entrar, mas se toda a congregação de Israel errar, e o negócio for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não deve fazer, e forem culpados, e o pecado em que pecarem for notório, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação. E os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então, o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue, e o espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. E daquele sangue porá sobre as suas pontas do altar, que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação. E todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação. E tirará dele toda a sua gordura, e queimá-la-á sobre o altar, e fará a este novilho como fez ao novilho da expiação. Assim lhe fará, e o sacerdote o sacerdote por eles fará a propiciação, e lhe será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho, expiação do pecado da congregação. O sacrifício pelos erros de um príncipe. Quando um príncipe pecar e por erro obrar contra algum de todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, aquilo que se não deve fazer, e assim for culpado, ou se o seu pecado na qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode tirado de entre as cabras, macho, sem mancha, e porá a sua mão sobre a cabeça do bode, e o degolará no lugar onde se degola o holocausto perante a face do Senhor. Expiação do pecado é. Depois, o sacerdote com seu dedo tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então, o resto do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim, o sacerdote por ele fará a expiação do seu pecado, lhe será perdoado. O sacrifício pelos erros de qualquer pessoa. E se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não deve fazer, e assim for culpada, ou se o seu pecado na qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra fêmea sem mancha, pelo seu pecado que pecou,
e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado, e a degolará no lugar do holocausto. Depois, o sacerdote com seu dedo tomará do seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o resto do seu sangue derramará à base do altar, e tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará propiciação por ela, e lhe será perdoado o pecado. Mas, se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado, sem mancha a trará, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado, e a degolará por expiação do pecado, no lugar onde se degola o holocausto. Depois, o sacerdote com seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o resto do seu sangue derramará na base do altar e tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro, do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote por ela fará expiação dos seus pecados que pecou, e lhe será perdoado o pecado. Capítulo 5. O sacrifício pelos pecados ocultos. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja que o viu ou que o soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que ele fosse oculto, contudo será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundície de um homem, seja qual for a sua imundícia, em que se faça imundo, e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com seus lábios para fazer mal ou para fazer bem em tudo o que o homem pronuncia temerariamente com juramento, e lhe for oculto, e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Será, pois, que, culpado sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que pecou, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim, o sacerdote por ela fará a expiação do seu pecado. Mas, se a sua mão não alcançar o que bastar para gado miúdo, então trará em expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, uma para expiação do pecado e o outro para o holocausto. E os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para a expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço. Mas não o partirá. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar. Porém, o que sobejar daquele sangue, espremer-se-á à base do altar, expiação do pecado é. E do outro fará holocausto conforme o costume. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que pecou, e lhe será perdoado. Porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de um éfa de flor de farinha para expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é expiação do pecado. E trará o sacerdote, e o sacerdote dela tomará o seu punho cheio por seu memorial, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação do pecado é. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado, que pecou em alguma destas coisas, ele será perdoado, e o resto será do sacerdote,
como a oferta de manjares. O sacrifício pelo sacrilégio. Falou o Senhor Moisés dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para a expiação da culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda demais acrescentará o seu quinto, que o dará ao sacerdote. Assim, o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. O sacrifício pelos pecados de ignorância. E se alguma pessoa pecar e obrar contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que não deve fazer, ainda que eu não soubesse, contudo, será ela culpada e levará a sua iniquidade. E trará ao sacerdote o carneiro sem mancha do rebanho, conforme a sua estimação, para a expiação da culpa. E o sacerdote por ela fará a expiação do seu erro, em que errou sem saber. E lhe será perdoado. Expiação de culpa é, certamente se fez culpado ao Senhor. Capítulo 6. O sacrifício pelos pecados voluntários. Falou mais o Senhor Moisés dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar o seu próximo, o que se lhe deu em guarda, ou o que depôs na sua mão, ou roubo, ou que retém violentamente seu próximo, o que achou perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que porquanto pecou e ficou culpado, restituirá o roubo que roubou, ou o retido que retém violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo que sobre que jurou falsamente, o restituirá no seu cabedal. E ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele de quem o dará no dia da sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa, trará ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, sendo culpada nelas. A lei do holocausto. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. Ou seja, o fogo do altar nunca se apagará. O que é isso? É a sua oração, é a leitura da palavra, colocando lenha na fogueira, para que nunca se apague essa chama viva dentro de você. Lembre-se, o primeiro altar foi físico, foi a tenda, foi o tabernáculo. O segundo altar é espiritual, é Cristo. Hoje nós somos esse altar ao Senhor. Se as nossas vidas não estiver na oração, na leitura da palavra, esse fogo, ele vai se apagar. E você vai ficar fraco. Até você definhar e falecer espiritualmente. Mas aqui diz, no versículo 6, 9, dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele, nunca se apagará. O altar começa a queimar da noite, nas orações, nas vigílias, na leitura da palavra, nas madrugadas, buscando o Senhor. Nunca vai se apagar. Esse fogo que há em você do Espírito Santo tem que se apagar nunca, ou seja, nunca retroceder, nunca dar espaço para a legalidade ao pecado. Aleluia. E o sacerdote vestirá sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e as porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará,
aleluia, não se apaga o fogo do Senhor, não se apaga o fogo do Espírito Santo, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Ou seja, Deus deu aqui para você 3 notificações. Que este fogo de Deus na sua vida não tem que se apagar nunca. Aleluia. É a leitura da palavra, é as orações, é as consagrações, é os jejuns, é ir à igreja, aos cultos, é estar na presença de Deus. A lei da oferta de manjares. E esta é a lei da oferta de manjares. Um dos filhos de Arão a oferecerá perante o Senhor diante do altar. E dela tomará o seu punho, cheio da flor de farinha da oferta e do seu azeite. E todo o incenso que estiver sobre a oferta de manjares, então o acenderá sobre o altar. Cheiro suave é isso, por ser memorial ao Senhor. E o restante dela comerão Arão e seus filhos. Asmo se comerá no lugar santo. No pátio da tenda da congregação o comerão. Levedado não se cozerá. Sua porção é que lhes dei das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é. Como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá dela. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações, das ofertas queimadas do Senhor. Tudo o que tocar nelas será santo. A oferta na consagração dos sacerdotes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que ele for ungido. A 10ª parte de um éfa de flor de farinha, pela oferta de manjares contínua. A metade dela pela manhã e a outra metade dela à tarde. Numa caçoula se fará com azeite, cozida a trarás. Os pedaços cozidos da oferta oferecerá em cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote que de entre seus filhos for ungido em seu lugar fará o mesmo, por estatuto perpétuo. Seja toda será queimada ao Senhor. Assim, toda a oferta do sacerdote totalmente será queimada, não se comerá. A lei da expiação do pecado. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: Esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a oferta pela expiação do pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá, no lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Tudo o que tocar a sua carne será santo. Se espargir alguém do seu sangue sobre o seu vestido, lavarás aquilo sobre que caiu no lugar santo. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado. Porém, se for cozida em um vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Porém, nenhuma oferta pela expiação do pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para expiar no santuário, se comerá, no fogo será queimado. Espírito Santo de Deus, o Senhor nos deu uma palavra agora, que o holocausto, o fogo, de tem que arder continuamente, e ele nunca se apagará. Senhor meu Pai, nos preserve as nossas vidas na Tua presença, para que este fogo não se apague nunca, o Teu Espírito Santo, e que vemos estar sempre conectados ao Senhor, ligados na videira que é Cristo, para a glória eterna. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, por este devocional da leitura diária, nesse dia 31 de janeiro. Sexta-feira, para que o Senhor nos guie na Tua verdade, que é a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém.